Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias ou ligar os nossos dispositivos em Gênesis capítulo 11. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 11. Gênesis capítulo 11, todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Vamos ler o Gênesis 11 e depois nós vamos passar a página e ler mais um versículo 2 em Gênesis 12. Gênesis 11, capítulo 1, vamos lá então. Palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Agora passa a sua página, Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Pai, te damos graças, Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Dê-nos a sua palavra, Senhor, nessa noite e nos guie, Pai, nesse caminho que é o caminho do Senhor, Pai. Somente o Senhor é que tem para nós caminhos eternos, Pai, e caminhos bons. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler aqui Gênesis capítulo 11. E tem um projeto aqui sendo feito. Um projeto de construir uma torre. Vamos usar esse símbolo da torre. Vamos usar o símbolo de Abraão. Para falarmos de duas coisas que eu até comentei com o pastor João, né, no domingo. Falei: pastor, Deus está falando muito sobre dois caminhos. E eu já queria falar sobre isso. Eu falei: o meu sermão vai ser sobre isso. Aí Deus me deu a palavra. Mas torres, irmãos, aqui no texto, nós vamos usar como tudo aquilo que nós queremos ou construímos para nós mesmos. Quando nós fazemos um projeto na nossa cabeça, quando nós determinamos que a nossa vida vai ser dessa forma, dessa maneira, não importando o que Deus diz, não importando o que a Bíblia diz, mas o que eu quero fazer. Então, construir torres para nós é algo que vai trazer benefícios apenas para nós, é algo que vai nos fazer visíveis, é algo que vai nos fazer grandes. Esse é o projeto Torre. Esse é o projeto de muitos de nós, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas hoje ainda se diz crente, mas vive construindo torres, de si para si. Olhando para si, para dentro de si, o eu. Ah, eu isso. Ah, eu preciso disso. Ah, não, eu tenho que ser visto. Ah, eu tenho que não sei o quê. Eu. Esse é o projeto Torre. E esse projeto de construir torres, irmãos, sempre estará contrário ao projeto que Deus tem para a sua vida. E o projeto que Deus tem para a sua vida é ser discípulo.
E ser discípulo, irmão, é totalmente o contrário de querer coisas para você, como eu tenho falado, de construir torres. Porque Deus, irmãos, nos dá dons. Deus, irmãos, nos dá chamados. Você tocar violão é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus na sua vida. O que você faz com esse dom, o que você faz com essa dádiva, vai depender de você. Você pode muito bem tocar violão para construir uma torre, para se honrar, para que você apareça, para que você seja visto, seja grande, ou você pode tocar violão como um discípulo de Jesus, com o chamado que Jesus está te dando. Isso tudo depende de como você pega o dom que Deus te dá. Eu já falei lá na sala de adolescentes que todo mundo que faz alguma coisa é dado por dom de Deus. Quem fez o YouTube agora, que nós estamos transmitindo a live, é dom de Deus. Se a pessoa aplica isso para a glória de Deus, como um discípulo de Deus, para o reino de Deus, aí é com ele. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes Deus nos dá dons, por exemplo, o dom da vida. E o que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Às vezes Deus nos dá dons intelectuais. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa desenrolada. Você é uma pessoa aplicada, disciplinada. Mas onde você está aplicando o seu dom? É para você mesmo? Ou é para o reino de Deus? Ou é para a igreja de Deus? Porque isso faz total diferença. E os recursos financeiros? Também são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Como você tem feito, o que você tem feito com o seu dinheiro? Não estou falando disso, não estou falando de oferta, estou falando assim, olha, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. E porque eu sou abençoado, eu vou aplicar o meu dinheiro da forma que a Bíblia fala. Da forma que agrada a Deus. Da forma que Deus falou que tem que ser. Ou não, eu vou aplicar construindo a minha torre. Eu vou aplicar para que eu possa andar na rua com o meu carro 0 do ano. Não que seja problema ter carro 0 do ano. Mas eu não estou nem aí para Deus. Mas eu não estou nem aí para o que Deus está fazendo aqui. Não estou nem aí. Então, irmãos, nós temos que fazer as seguintes perguntas. O que nós estamos fazendo com o dom que Deus tem nos dado? Estamos construindo torres, e torres grandes, visíveis, opressoras. Porque normalmente a pessoa assim, ela quer ser grande, ela quer ser visível, elas são opressoras. Porque, afinal, se elas não estão sendo visíveis, estão sendo vistas, ela precisa fazer alguma coisa. Já o discípulo, aquele que tem chamado, é como Jesus diz, ele é pequeno, como a semente de mostarda. O chamado é uma coisa pequena, é humilde, é invisível, irmãos. Só que em médio e longo prazo, o chamado de Deus nas nossas vidas, ele é transformador. O chamado, irmãos, de Deus nas nossas vidas é transformador. E é não somente em nossas vidas, primeiro em nós, é claro, o chamado de Deus vai nos transformar. O chamado de Deus vai fazer nós largarmos coisas, deixar de ser visíveis e sermos invisíveis, que Ele cresça, que nós diminuímos. Construir torres também é um projeto onde a sua vaidade, a sua obstinação vai estar presente. É de si para si, o seu egoísmo. Já ser discípulo, já ter chamado, é um chamado feito em humildade, em confiança, mas principalmente um chamado para aquele que fala assim, olha, eu tenho vocação, eu fui chamado. E qual que é a diferença, Fábio, você me pergunta agora, entre eu construir a minha torre aqui e eu tenho um chamado é que o resultado, para quem faz torre aqui no versículo 11, é maldição. Deus amaldiçoa. Já no capítulo 12, o chamado de Deus é bênção. Deus diz para a mãe, eu farei de você uma bênção. Mas vamos olhar para o texto aqui, e é o primeiro ponto, é um homem falando. É nós, eu e você, falando. Olha só, o versículo começa primeiro, no mundo todo havia apenas uma língua.
um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente. Vamos notar aqui, Oriente, irmãos, nesse texto, nós estamos no capítulo 11. Né? Já aconteceu muita coisa, mas quando Adão e Eva é expulsos do jardim, eles são expulsos para onde? Para o Oriente. Quando Caim mata Abel, para onde que vai Caim? Para o Oriente. Então o que o texto está falando? Essas pessoas estão vindo da onde, Fábio? Essas pessoas dessa forma, que tem esse perfil, estão vindo do Oriente. E eles estão vindo do Oriente, e eles encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Ou seja, essas pessoas que são dessa forma, essas pessoas que têm essa característica, estão vindo do Oriente e encontraram uma planície em Sinear, e ali eles se fixaram. E onde é essa planície de Sinear? A planície de Sinear, ela fica entre dois rios, Tigres e Eufrates. Irmãos, praticamente, eles estão vindo do Oriente para construir uma torre aonde era praticamente a localização do jardim no Éden. É isso que eles estão fazendo aqui. Essa é uma tentativa, irmãos, humana de viver uma vida sem Deus. Viver uma vida sem Deus. Nós estávamos no jardim, Deus nos expulsou. Nós fomos para o Oriente, mas agora nós estamos voltando. E agora, quem vai nos tirar daqui? Vamos nos fixar aqui. Vamos fazer uma torre aqui. Eles querem recriar o Éden, mas sem a presença do Deus Criador. Sem Deus. E aí, é aqui que a gente vê o primeiro sinal de loucura desse povo. O primeiro sinal de loucura, eles continuam aí no versículo 3. Disseram uns aos outros, ao homem falando. Sabe, quando o eu fala nas nossas vidas, é a gente falando. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Irmãos, quando Deus fala em Gênesis, algo acontece. Quando Deus fala em Gênesis, Ele cria. E no Gênesis 1, Deus fala 10 vezes. 10 vezes. Se você olhar no Gênesis capítulo 1, na criação, Ele fala 10 vezes. E todas as vezes que Ele fala, algo muda. Algo acontece. E aqui, quem está falando não é mais Deus, mas é os homens que estão falando. É os homens sem Deus, é os homens que não estão nem aí para Deus. É o projeto humano, é o projeto egoísta, é o projeto de, olha, eu vou fazer o que eu quero. E o interessante é que nesse tempo aqui, eles começam a fabricar tijolos. É um momento onde tem praticamente uma revolução tecnológica. Porque o texto fala aqui que eles vão fazer tijolos e queimá-los bem. Antes eles vão usar tijolo em vez de pedra. É um tempo, irmãos, que já tem uma certa tecnologia. É um tempo onde tem uma certa revolução. Ou seja, essas pessoas estão largando pedras e usando tijolos. O que é isso, Fábio? Dons. São dons que essas pessoas receberam do Deus Criador, mas que estão nem aí. Vão usar os dons que Deus dá do jeito que eles querem. Vão usar e aplicar os dons para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem. Mas aí o segundo sinal que a gente tem é no versículo 4. Um sinal, irmãos, de arrogância. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E aqui a gente, precisamos falar, normalmente o título do capítulo 11 que os escritores da Sociedade Bíblica colocam, a Torre de Babel. Mas aqui não é a construção de uma torre, é a construção de uma cidade. É uma cidade que está sendo construída e dentro da cidade vai ter uma torre. Essa é a primeira coisa. Então, essa cidade, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Irmãos, essa tentativa humana é uma tentativa de alcançar os céus. É uma arrogância o homem dizer, eu quero estar no mesmo patamar de Deus. No jardim do Éden, a serpente falou a mesma coisa para Eva.
Se você comer, você vai ser como Deus. Lá em Gênesis 3:5. No dia que você comer desse fruto proibido, você vai ser como Deus. O que essas pessoas aqui, que constroem torres, querem, elas querem alcançar o patamar de Deus. E note, irmãos, que aqui nós estamos logo após o dilúvio. O que essas pessoas querem é construir uma torre que alcance os céus, porque olha, o Senhor já nos destruiu uma vez, agora o Senhor não vai nos destruir mais, porque agora nós estamos no controle. Agora nós vamos construir uma torre e o Senhor não vai mais poder nos destruir. Esse é o projeto humano. E o texto continua: assim, nosso nome será famoso. O que aqueles povos querem? Que o nome seja famoso, eles querem sucesso. Eles querem serem famosos, porque eles vão construir uma torre tão grande que alcance os céus. E o texto continua: seremos espalhados e não seremos espalhados pela face da terra. Eles querem poder, irmãos. Nós não vamos ser mais espalhados pela face da terra como o Senhor fez naquela vez. No dilúvio, espalhou todo mundo, nós queremos o controle. E quantas vezes, irmãos, infelizmente, nós queremos ter o controle da situação, o controle da nossa vida, o controle de como nós queremos servir a Deus, às vezes não entregar a nossa vida. O quanto eu vou entregar a Deus? Eu nunca vou entregar minha vida toda a Deus, porque, nossa, sabe? Ah, não, eu não posso ir para a igreja 4 horas da tarde, é muito cedo. E meu sono da beleza, como é que fica? Ah, eu não posso chegar no ensaio esse horário, Vinícius. Como é que fica? E eu? Não fica bom para mim dessa forma. Às vezes nós temos que tomar cuidado, irmãos. Sabe? Vai acontecer dias que nós não poderemos chegar aqui no ensaio no horário. Mas é uma arrogância muito grande da nossa parte olhar para o chamado que Deus nos dá como se fosse qualquer coisa e falar assim: olha, eu acho que está errado esse negócio de chegar a esse horário. Porque não está bom para mim, não fica legal, eu não estou gostando. Não, irmãos, Deus te deu um privilégio, um chamado, dons e talentos para que você possa usá-los eles para o bem ou para o mal. Para a glória de Deus, para o reino de Deus, ou para o que você quiser fazer. Isso vai depender de você. Construir torres ou receber o chamado de Deus e andar nele é uma decisão sua, não minha. Mas aí acontece uma coisa interessante no versículo 5. Versículo de número 5. Deus intervém, irmãos. O versículo 5 fala assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. E o Senhor desceu. Eu queria estar lá, sabe, para me ver essa cena. O Senhor descendo sobre aquele povo. Porque eles estavam dizendo assim no coração dela: nós iremos subir, nós seremos como Deus, vamos criar uma torre tops, não sei a altura dessa torre, mas como Deus eu seria. Mas Deus, irmãos, em vez de eles subirem, Deus desce para ver o que eles estavam fazendo. E aí aqui tem um ponto muito importante, irmãos. Às vezes a gente vai vivendo a vida e vai levando as coisas. Tá, e eu não quero falar só do chamado aqui na igreja, mas também falando do chamado na igreja. Às vezes uma situação no seu trabalho, coisas que você faz, que não estão conforme a vontade de Deus, Deus desce, irmão, nas nossas vidas. E Deus desce, irmãos. Ah, não, Deus não desce não, Fábio. Deus é só amor. Deus desce, irmão. Deus desce porque Ele não vai permitir que o seu filho, que Ele chamou, que Ele morreu na cruz, que Ele escreveu o nome lá no livro da vida, viva de qualquer forma. Então Ele desce na nossa vida. Desce não, Fábio. Então pergunta para Jó, se Deus não desce. Perdeu casa, perdeu cavalo, fazenda, plantação, perdeu os filhos. Deus desce, irmãos. Eu lembro de Levítico, se eu não me engano, no capítulo 12, ali por perto do versículo 24, Deus falando assim: olha, eu
julgarei você 7 vezes mais, por causa das suas transgressões. E Deus não está falando para um povo sem Deus, não, Ele está falando para o Israel de Deus. Como um filho precioso e Deus como um pai amoroso, Ele nos educa. E quando nós vamos vivendo a nossa vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente quer, construindo as nossas mansões, as nossas torres, para o nosso bel prazer, para a nossa vontade, para a nossa direção própria, Deus desce na nossa vida. E quando Ele desce, irmãos, sabe, ele desce para arrebentar, Ele desce, tira o seu trabalho, Ele desce, sabe, e o seu emprego está vindo muito bem, começa a ir muito mal, Ele desce e leva um filho seu, Ele desce, irmão, eu não tenho dúvida, Ele desce. Cabe a nós, irmãos, fazermos essa reflexão, porque Deus desce sobre as nossas vidas. Como estamos vivendo diante do chamado de Deus, diante dos dons, dos talentos que Deus tem dado. Temos professor aqui, temos gente de contabilidade aqui, temos gente de RH aqui, temos gente que canta, temos gente que toca, temos gente aqui que dança balé. Temos, pessoas abençoadas com vários dons. O que você tem feito com o dom que Deus tem te dado? O Senhor desce, irmãos. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E desceu, irmão, na vida daqueles homens naquele dia. E às vezes os nossos projetos pessoais podem ser destruídos por Deus. Porque Deus não tem isso para nós. Às vezes a caminhada, o plano que a gente fez perfeito, destrói. Porque Deus não tinha isso para a sua vida. Nós temos que parar e pensar, às vezes, e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer dizer? Deus, fala comigo. Deus, por que isso está acontecendo? Me coloca no caminho, Pai. Porque a sua mão, quando pesa sobre mim, ela é pesada. Mas mesmo assim, irmãos, a mão do Senhor é melhor do que a mão do mundo. Quando Davi peca, ele escolhe a mão de Deus sobre ele. Mas isso é interessante. Então o versículo continua: o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Por isso foi chamado Babel. Irmãos, é aquilo que eu falei na introdução. Construir torres nada mais é do que maldição nas nossas vidas. Esse projeto que se você está fazendo sem Deus, para benefício próprio, para honra própria, para poder, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele vai descer na sua vida. E Ele vai dispersar, E aqui dispersou o povo e confundiu a língua. E o engraçado aqui, o significado de Babel na língua babilônica, aqui significa portal dos deuses. Mas, na língua hebraica, significa confusão. E todas as vezes, irmãos, que eu e você, nós saímos da vontade de Deus, adotamos um ídolozinho, o caos se estabelece em nossas vidas. Nossa vida se torna uma confusão. Toda vez que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em nós e não no Deus Criador, há confusão em nossas vidas. Toda vez que nós colocamos as nossas esperanças e as nossas expectativas não em Deus, mas no nosso dinheiro, há confusão. Então Deus desce na nossa vida e faz um estrago. Todas as vezes que nós não colocamos, irmãos, a nossa vida nas mãos de Deus, Deus desce. Ele desce e nós ficamos totalmente abalados, totalmente perdidos. E o terceiro ponto é quando Deus diz. E aí, é o capítulo 12, é Abraão. É o capítulo da bênção, porque agora você já entendeu, quando você cria torre, é maldição na sua vida, é confusão, é a mão de Deus sobre você.
Mas então, agora é Deus que vai falar. No primeiro ponto, Deus falou, perdão, no primeiro ponto, os homens falaram. Vamos construir, vamos fazer. Deus não vai fazer nada. Nós que seremos reconhecidos, nós teremos sucesso. Deus desceu, mas agora Deus começa a falar, irmãos. Deus começa a falar, e quando Deus começa a falar, a ordem se estabelece. Quando Deus fala, o que era confusão deixa de ser confusão. Então Deus diz a Abrão: saia da tua terra. Deus chega em Abraão e fala: sai da tua terra, Abraão. E Abraão vivia onde? Em Ur. Ur dos caldeus. Quantos quilômetros ali onde foi construído a torre? Mais ou menos uns 200 quilômetros. Então o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, sai da sua cultura, saia da onde você está. Se fosse eu, né? Fosse eu, falava: Deus, manda aí a localização aí no Google Maps aí, então, para onde eu tenho que ir. Porque, irmãos, às vezes, quando Deus nos chama, fala assim: Flávia, sai da tua terra. E vai para uma terra que eu te enviarei. Deus não dá o caminho completo, irmãos. Não é assim que Deus faz. Porque Abraão tem que sair de Ur dos caldeus para ir para Canaã, mas ele não vai assim, aqui está Ur, aqui está Canaã. Ele não vai direto assim. Não. Quando Deus nos chama, primeiro ele sai de Ur e vai para Arã. E depois de Arã? Deus ainda não falou para quando ele tinha que ir. Ele sabia que tinha que chegar em Canaã, mas Deus não falou. E às vezes nas nossas vidas, Deus fala para a gente fazer algumas coisas e a gente quer o GPS ali. Deus, me dá o destino final, eu quero resolver logo. Mas Deus, não, calma aí, Fábio. Não, calma aí, Bigode. Calma aí, que o que eu tenho para você agora é isso aqui. Ser discípulo de Jesus, irmãos, e ter um chamado, é como o grão da mostarda lá, mostarda, é pequeno. É de pouco a pouco que Deus vai fazendo. Não é aquele negócio, que, nossa, Deus vai me levantar e eu vou ser cantor nas nações. Meu Deus. Não, a primeira coisa que Deus está falando aqui, olha, Abrão, sai da sua terra. E por que Abrão tem que sair da terra dele? Porque ele estava na cultura Babel. Ele estava na cultura onde torres eram levantadas. E Deus, irmãos, diz para você e para mim nessa noite aqui: precisamos sair da cultura do mundo que nós estamos inseridos. Porque o mundo, irmãos, hoje, só ensina que você tem que ser grande, que você tem que ser um sucesso, que você tem que ter poder. Mas o Evangelho, o reino de Deus, não é assim. Não é assim. Deus chama Abraão, irmãos: olha, sai da sua terra. Sai dessa cultura Babel. Vem para uma terra que eu estou te enviando. Vem para o chamado que eu tenho para você. Aí talvez você fale: não, mas meu chamado, eu nem estou sendo visto. No meu chamado lá na igreja, eu nem subo no púlpito. No meu chamado na igreja, eu nem canto. No meu chamado da igreja, eu nem apareço nas lives. No meu chamado na igreja, enfim, você coloca o que você quiser. Mas, irmãos, Deus chama a gente para ser servos, para ter chamado. E é chamado, não é para nós sermos famosos. Para Abraão não foi, não. E o engraçado é o que Hebreus capítulo 11 diz no versículo 9. Hebreus 11, 9 fala assim: pela fé, quem? Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em uma terra estranha. Deus chamou você e deu chamado para você ser peregrino nessa terra, irmãos. Não é para você dominar essa terra aqui. Essa terra aqui, irmãos, não é o seu destino final. Você é peregrino. Você, irmãos, está de passagem. Aqui não é o seu lugar. Não é. E eu lembro do pastor Jesus, eu vi algum vídeo dele no YouTube. Ele falou uma coisa interessante, que em todo o país tem uma embaixada. E naquela embaixada ali é
um pedaço daquele país. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma embaixada brasileira, lá é do Brasil, lá é terra brasileira. E aí o pastor Jesus fala, né, abre aspas, que a nossa vida aqui na terra tem que ser dessa forma. Nós estamos de passagem, nós estamos aqui, a nossa embaixada é pequena e provisória. Não é o nosso lugar. Fecha o aspas. Irmão, aqui não é o seu lugar. Porque Hebreus 11 vai falar assim, olha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é quem? Deus, irmãos. Aqui não é o seu lugar. O seu lugar é a cidade onde Deus é o autor, é o arquiteto e é onde será a sua morada. Você é peregrino. E quando Deus diz, e quando Deus abre a boca para falar com Abraão, Ele o chama e nos chama hoje para nós ignorarmos a nossa cultura. Ignorarmos esse mundo aqui que quer nos enganar, que quer nos levar para sermos peregrinos. Para vivermos em tendas. É claro, né, irmãos? Nós não vamos vender nossa casa ali e vamos passar lá no rapaz ali comprar umas tendas para nós virar peregrino. Não. Não é isso. Ser peregrino é que aqui não é a nossa morada final. Aqui não é a nossa morada final. E Abraão tinha, irmãos, essa consciência da transitoriedade da vida aqui nessa terra. Abraão tinha essa consciência. E nós temos essa consciência. Nós temos essa consciência de que aqui não é o nosso lugar. Vamos trabalhar, vamos conseguir coisas, fazer coisas. Mas será que estamos fazendo tudo para aqui agora? Falava com o Onan esses dias ali. Não sei o quê, serviço assim e tal, curso de inglês, não sei o quê. Aí eu falei para o Onan, mas eu sou muito parado, sou muito devagar. Às vezes é porque eu acho que no fundo a minha esperança, a gente quer fazer aqui, mas no final não é aqui. A gente quer fazer aqui, quer melhorar a nossa vida financeira, nossa posição, às vezes até social. Mas se não for, irmãos, para a glória de Deus, não adianta. E é isso que Deus fala. Porque toda dádiva que Deus dá, todo dom que Deus dá, irmãos, também Ele dá missões. Não adianta eu só ganhar dinheiro, mas se eu não fizer a missão de Deus com o dinheiro que eu ganho. E olha só, Deus fala, farei de você um grande povo. E é isso que eu quero. Ou não, é isso que eu quero. Se for para me ganhar mais dinheiro, eu quero que Deus venha e fale para mim, Fábio, eu farei de você um grande povo. Fábio, eu farei de você uma bênção, porque se você for ganhar mais do que você ganha hoje, tem que ser uma bênção na sua vida. É isso que eu quero. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós corremos atrás. Deus está nos capacitando, nos dando os dons, dádivas, mas você tem que se perguntar, é Deus que está me dando? É Deus que está fazendo de mim um grande povo? E agora, ser um grande povo naquela época de Abraão, significava poder. E se você comparar com Babel, o que eles queriam? Poder. E Deus está dando poder para Abraão porque Ele quer. Então, se você quer ter poder, é só se Deus quiser te dar, irmãos. É só se Deus te der. Eu sou um juiz. Amém. Mas é para a honra e glória de Deus ou é para a sua honra e glória? Nós temos que pensar nisso, porque Abraão sabia. Abraão sabia que o que Deus havia dado para ele vinha de Deus e tinha muita responsabilidade. Então diz, farei de você um grande povo, e eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Tornar famoso o nome é o quê? Sucesso. Abraão seria conhecido. O que o povo que constrói torre lá em Babel queria? Sucesso. Queria ser conhecido. Mas quem está fazendo o nome conhecido agora? Sou eu mesmo? Não é Deus. Irmãos, o poder, o sucesso,
tem que vir de Deus na vida do crente. O poder e o sucesso tem que vir na vida do crente. Eu vejo muitos jovens, muitos adolescentes querendo ganhar o mundo. E se você fizer uma pesquisa hoje, na sala de adolescentes, falar para ele, olha, a última que eu fiz foi assim, se Deus mandou um anjo do céu aqui agora, que vocês podem fazer um pedido que vocês quiserem. Qual que é a coisa que você mais quer hoje para você ser feliz? Dinheiro. Eu já fiz essas pesquisas umas 3 vezes. E todas as vezes eles colocam dinheiro. Estou mentindo, Sara? Mas todos nós, não só os adolescentes, nós temos que querer aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é o melhor. Eu gosto de falar para os adolescentes sobre os futuros namorados delas, o seguinte, que quando você tem um homem que vai ser seu namorado, que tem o Espírito Santo, ele tem grande chance de te amar de verdade, porque eu só acredito que ele vai te amar se ele tiver o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando você tem, ele tem um fruto, e um dos frutos é o que? O amor. Isso que é amor de verdade. Talvez tenha uma chance. Agora imagina os demais. Sem o Espírito Santo, coitado de vocês, viu? É complicado. Mas vamos continuar no texto. Então, irmãos, esse projeto de Abraão é um projeto onde Deus dá poder, onde Deus dá sucesso. E Deus não dá dádivas sem nos dar missões. Isso é muito importante, porque quando Deus fala para Abraão assim, olha, eu farei de você uma bênção. E aqui é um engano muito grande nosso, porque nós sermos uma bênção é uma coisa boa, mas o que adianta, irmãos, eu ser uma bênção só para mim? Qual que é a minha missão? Qual que é o resultado de Deus ser uma bênção? O resultado de Abraão ser uma bênção é que ele abençoaria todos os povos. Então, na verdade, a gente deve ser, então, um canal de bênção. Um canal de bênçãos onde, uma vez que você é abençoado por Deus, tem um chamado de Deus, você se torna uma bênção e começa a abençoar. É um canal de bênçãos de Deus, não simplesmente, eu sou uma bênção. Eu sou bom demais. Ai, meu Deus, como eu... Não, você tem que ser um canal. Um canal que abençoará outras vidas. Um canal que tem uma missão. Um canal onde Deus vai agir. E eu disse na abertura hoje da escola bíblica, pensando nisso. Quantas pessoas no céu, eu citei o pastor João porque é que tem mais tempo aqui, ou talvez a Sandra tenha mais tempo. Quantas pessoas talvez encontrarão eles no céu e poderão falar assim, olha, obrigado. Obrigado por ser meu pastor, obrigado por ser meu professor. Isso é canal, irmãos. Isso é pegar o dom que Deus te dá e fazer ele da melhor forma. Isso é pegar o chamado que Deus te dá e falar assim, nossa, o que eu vou fazer agora com isso? Quem eu vou abençoar lá na igreja agora com isso? É isso, irmãos. Ser uma bênção é ser esse canal. Agora nós estamos partindo para a conclusão. E eu queria te fazer 3 apontamentos. Para que você seja uma bênção na conclusão agora. Para você refletir, para você praticar. Lembra que só ter a informação não resolve nada. Tá? Então a primeira coisa é que eu te falo é para você parar e ouvir a voz de Deus. Eu poderia te falar assim, irmãos, segue o chamado que Deus te deu. Mas se você ouvir a voz de Deus, de fato, irmãos, e de verdade, parar e falar assim, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu vou parar de construir torres na minha vida. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu tenho certeza que você vai pegar o seu chamado e vai fazer o melhor dele, ser um canal de bênçãos. Eu tenho certeza que o seu trabalho vai ser para a honra de Deus. Eu tenho certeza que tudo que Deus colocar nas suas mãos, você vai fazer bem feito. Porque você vai ouvir a Deus, e quando você ouve a Deus, a voz de Deus, a ordem, irmãos, instala na sua vida. A ordem instala, não tem mais confusão quando você ouve a Deus. A segunda coisa, deixe a cultura
Babel que você vive. Nós estamos inseridos numa cultura, irmãos, que Jesus para essa cultura não é nada. Você precisa romper com essa cultura. Você precisa viver o melhor de Deus para você. Em último lugar, invista o seu melhor para Deus. Irmãos, pega o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Dá para Deus. Não faz de qualquer forma não, dá o seu melhor para Deus. Se você está fazendo o melhor para Deus, irmãos, a sua vida não vai ser a mesma. Se é para vir na escola bíblica, dá o seu melhor. Se é para ser um ministro de louvor, dá o seu melhor. Invista, irmãos, o seu melhor para Deus. Faça as coisas, irmãos, que transcenda a sua própria vida, a sua própria existência. Porque se você fizer isso, você vai deixar de ser uma maldição e vai ser uma bênção. Um canal que jorrará como Jesus é. Porque Jesus é um canal, é um rio que flui, Ele é a fonte das águas vivas. E o meu desejo é que você dê o seu melhor. Entregue-se para Deus, irmãos, e eu te digo, Deus vai te honrar. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Nós possamos, Deus, largar os nossos projetos pessoais, Deus, e ouvir a sua voz, o seu chamado, aquilo que tu tem para nós, Pai, e investirmos, Pai, no teu reino, o melhor, Pai, das nossas vidas, abandonando essa cultura, Deus, e te servindo. Pai, nós oramos assim, entregamos as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Coração silencioso, estamos encerrados, irmãos. Dê o seu melhor. Tenha uma boa semana.